Ok, vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar na mente de um dos maiores pensadores que já existiu, Aristóteles, e seguir a trilha dele na busca pela forma mais alta de conhecimento, a sabedoria. E essa é uma jornada que começa, olha só, com uma verdade bem fundamental sobre todos nós. Pois é, tudo começa bem aqui, com essa frase que abre a metafísica dele. Para Aristóteles, essa vontade de saber não é um passatempo, sabe? É um impulso básico, uma coisa que define a gente como ser humano. É literalmente o ponto de partida para toda investigação, seja filosófica ou científica. Tá, então se todo mundo quer saber, a próxima pergunta é meio óbvia, né? Que tipo de conhecimento realmente importa mais? Aristóteles não estava nem aí para só acumular fatos soltos. O que ele queria mesmo era o conhecimento supremo, sabe? Aquele que vai lá no fundo e explica a realidade na sua essência. Então, para Aristóteles, conhecimento não é tudo a mesma coisa, não. Ele imaginava isso como uma hierarquia. Pensa numa escada que a gente vai subindo degrau por degrau, até chegar na compreensão de verdade. E o primeiro degrau, a base de tudo, é aquilo que a gente percebe com os nossos sentidos. Olha só como funciona essa subida. A jornada começa com a sensação, né? O contato direto, imediato com o mundo. Quando a gente guarda essas sensações, o que a gente tem? A memória. Daí, juntando várias memórias sobre a mesma coisa, a gente cria a experiência. E é a partir de muitas experiências que a nossa mente consegue dar um salto, abstrair um princípio universal. E isso, gente, é a arte e a ciência. Mas lá no topo, o grande prêmio, tá a sabedoria, que é o conhecimento das causas primeiras, dos princípios de tudo. E aqui está o pulo do gato. A diferença crucial. A pessoa que tem experiência, ela sabe o que funciona. Tipo, ela sabe que aquele remédio ali curou Sócrates, ponto. Mas a pessoa que tem o conhecimento da ciência, ela sabe por que o remédio funciona. Ela entende o princípio universal que faz aquele remédio funcionar para todo mundo com a mesma doença. Uma sabe o fato, a outra entende a causa. É uma diferença gigante. Essa analogia que ele usa é brilhante. Pensa assim, o operário na obra, ele faz o trabalho e pode até ser muito bom nisso, mas o mestre de obras, o arquiteto, ele é mais sábio. Por quê? Porque ele entende o projeto inteiro, a estrutura, o objetivo final daquela construção. Ele sabe o porquê por trás de cada tijolo que é colocado. Então, o ponto central é esse, pessoal. A sabedoria na visão de Aristóteles é a ciência que vai atrás dos porquês supremos. Ela investiga as causas mais fundamentais e os princípios de toda a realidade. É o conhecimento mais top de todos, porque é o que explica por que tudo existe e por que as coisas são do jeito que são. Ok, mas como é que se acha essas causas primeiras? Aristóteles não tirou isso do nada, não. Ele agiu como um verdadeiro detetive. Com muito cuidado, ele foi lá e revisou o trabalho de todo mundo que veio antes dele. Ele analisou cada teoria como se fossem pistas para desvendar o grande mistério da realidade. Ele foi fundo, investigou uma linha de pensamento longa, sabe? Desde os primeirões, como Tales, Heráclito, até chegar em teorias mais complexas, como as de Empédocles e Anaxágoras. Na visão dele, cada um desses caras tinha encontrado uma pecinha importante do quebra-cabeça. O primeiro grupo que ele botou a lupa em cima, os chamados fisiólogos, tinha uma ideia fixa. A causa de tudo tinha que ser material, tinha que ser uma substância física, sabe? Um tijolinho primordial do qual todo o resto seria feito. E aí cada um tinha seu palpite, né? Tales foi de água, Anaximenes apostou no ar, Heráclito achava que era o fogo. E aí, mais pra frente, Empédocles juntou tudo e falou nos famosos 4 elementos. A pergunta de todos eles era a mesma, no fundo. Afinal, do que o mundo é feito? E foi aí que o Aristóteles achou a primeira grande falha no raciocínio deles. Pensa bem, se tudo é feito, sei lá, de água, que é uma matéria passiva, o que faz as coisas mudarem? O que transforma um pedaço de madeira numa cadeira? Ou o bronze numa estátua? A matéria sozinha não explica o movimento, não explica a transformação. Estava faltando alguma coisa, uma causa que desse o empurrão. Alguns pensadores depois sacaram esse problema. O Empédocles, por exemplo, sugeriu umas forças de fora, o amor para juntar as coisas e o ódio para separar. Já o Anaxágoras foi mais longe ainda. Ele propôs uma mente, um tipo de intelecto cósmico que organizava tudo e dava o pontapé inicial do movimento. Eles estavam chegando perto, sabe? Começando a pensar numa causa eficiente. Beleza? Depois de analisar os materialistas, Aristóteles se virou para a teoria do seu próprio mestre, Platão. E aqui, gente, a coisa muda completamente. A investigação dá um salto radical para fora do mundo físico e entra num reino totalmente abstrato.
A ideia do Platão era a seguinte: cada coisa que a gente vê por aqui, uma cadeira, um cavalo, qualquer coisa, é só uma cópia mal feita, imperfeita, de uma forma ideal. Uma forma perfeita, eterna, que existe em outro plano, um plano que só a mente alcança. Ele dizia que as coisas aqui do nosso mundo participam dessas formas para poder ser o que são, saca? Só que para o Aristóteles, que era um cara super pragmático, isso aí não explicava nada. Falar que uma cadeira participa da forma da cadeira não diz como essa cadeira passou a existir de fato. Como é que uma forma abstrata, lá em outro mundo, pode ser a causa de um objeto de madeira, físico, aqui e agora? Para ele faltava uma causa real, um mecanismo. Por isso que ele chamou de palavras vazias e metáforas poéticas. Não explicava a mudança, não explicava a existência no mundo que a gente vive. Então, depois dessa investigação toda, e olha que foi longa, hein? Ele viu que as teorias antigas tinham seus méritos, mas também tinham muitos furos. E aí, finalmente Aristóteles estava pronto para botar a sua própria solução na mesa. E não era só mais uma causazinha, era um sistema completo para explicar a realidade. A grande sacada dele foi perceber que os filósofos antes dele tinham cada um esbarrado num tipo de causa diferente. Um falou da matéria, outro da que move as coisas, outro da forma, mas ninguém tinha juntado tudo num sistema que fizesse sentido. O que o Aristóteles propôs foi o seguinte: para conhecer qualquer coisa de verdade, a gente precisa de 4 explicações. 4 respostas diferentes para a pergunta por quê. E aqui estão elas, as famosas 4 causas. Vamos usar o exemplo da estátua para ficar bem claro. Para entender essa estátua por completo, a gente precisa saber, primeiro, a causa material, do que ela é feita, de bronze. Segundo, a causa formal. Qual é a forma dela? A ideia. É o design na cabeça do escultor. Terceiro, a causa eficiente. Quem fez ela existir? Foi o escultor, com o trabalho dele. E por último, mas não menos importante, a causa final. Para que ela foi feita? Qual o propósito? Para ser um objeto de beleza, para decorar um lugar. Pronto, agora sim a gente conhece a estátua. E essa estrutura das 4 causas não era só um jeitinho de analisar as coisas, não. Ela virou a base e o fundamento de uma disciplina filosófica totalmente nova e super ambiciosa. Era a própria ciência da sabedoria que o Aristóteles tanto procurava. Com esse sistema na mão, Aristóteles mostrou que sim, era possível existir uma ciência-mãe, sabe? Uma área do conhecimento única, capaz de investigar os princípios mais básicos de toda e qualquer realidade que existe. O nome que ele deu foi Filosofia Primeira, mas a história acabou batizando de metafísica. E o que ela estuda? Não é um tipo específico de coisa, como a biologia que estuda os seres vivos. Não, a metafísica estuda o ser enquanto ser, ou seja, os princípios e as causas de tudo que existe, mas lá no nível mais fundamental de todos. E é assim que a jornada se fecha, pessoal. Lembra do começo? Aristóteles diz que a filosofia nasce da nossa capacidade de se maravilhar, da nossa curiosidade com o mundo. Pois bem, a metafísica é o destino final dessa curiosidade toda. Ela pega aquele espanto inicial e transforma numa ciência séria, rigorosa, das primeiras causas. E isso tudo deixa a gente com uma provocação final. Pensa só, o sistema de Aristóteles é atemporal. Se ele aparecesse aqui hoje, como é que ele usaria as 4 causas dele para explicar um smartphone? Qual seria a causa material, a formal, a eficiente e a mais interessante de todas, talvez, qual seria a causa final de um smartphone? Fica aí a pergunta para a gente pensar.